Graça e paz, amados, é com alegria que estamos com vocês através deste canal e também com temor e tremor diante de tudo que temos vivido, mas acima de tudo, temor e tremor diante daquele que é Criador dos céus e da terra, do Senhor dos Senhores. Quero expressar a minha gratidão a Deus por poder estar convosco, quero expressar a minha gratidão a Deus por podermos compartilhar da sua palavra e quero, acima de tudo, pedir que Ele nos abençoe, que Ele ministre aos nossos corações, que Ele fale conosco, que Ele, através da sua palavra poderosa, venha confirmar nas nossas vidas tudo isso que Ele tem feito e falado conosco nesses dias difíceis que temos vivido, dias singulares, dias únicos, e temos que aprender a conviver com tantas coisas e principalmente aprender a conviver com o fato de não podermos congregarmos no templo, de estarmos juntos. E a Igreja do Senhor tem passado por esses dias. A Igreja do Senhor tem passado por esse tempo onde o congregar se resume à sua casa, à sua família, ao seu lar e desfrutar da comunhão dos seus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero trazer nesta oportunidade um pouco a respeito do que o profeta Abacuque experimentou. Abacuque tinha uma queixa diante de Deus, tinha um lamento. O profeta Abacuque estava reclamando com Deus, se queixando com Deus da iniquidade, da falta de justiça, da falta de amor que os homens estavam vivendo naquele tempo.
e chega um momento em que ele para ouvir o Senhor, chega um momento em que ele chega à conclusão que ele tem que parar e ouvir do Senhor a sua resposta. Eu acho que esse é um tempo parecido com o tempo que Abacuque viveu. Nós temos vivido dias e temos que parar. A igreja, né, tem que aproveitar esse tempo, parar para ouvir o Senhor, parar para ouvir a voz do Senhor, parar para ouvir o que o Senhor tem falado através da sua palavra e mudarmos algumas coisas, mudarmos algumas atitudes, mudarmos algumas prioridades. A igreja tem errado, a igreja tem colocado como prioridade coisas que não são prioridades, coisas que são descartáveis, que são passageiras, e não temos dado prioridade às coisas eternas, como a palavra de Deus nos diz que temos que dar. E Abacuque, ele experimentou esse aquietar-se diante de Deus. Quando ele sobe na torre de vigia, ele ouve a resposta do Senhor, o Senhor lhe dá uma visão. Esta visão vem com a informação de que não seria para aquele momento, mas que ele deveria esperar, que ele deveria confiar, porque viria e não falharia. E no capítulo 3 do livro do Abacuque, Abacuque diz no versículo 6 que o Senhor, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. E aí eu gostaria de meditar com você nesta oportunidade sobre aquilo que é prioridade, sobre o que tem sido prioridade, o que era prioridade e o que vai passar a ser prioridade na nossa vida, na vida da igreja nos dias atuais. Vidas têm morrido, têm sido ceifadas, vidas têm passado por lutas e por dificuldades. Nós mesmos, como igreja, temos experimentado coisas novas que nunca tínhamos vivido, porque a igreja brasileira, ela sempre teve liberdade de estar reunida, de estar congregando uns com os outros, e nenhum mal nisso, nenhum problema nisso para a igreja, mas na comunhão, muitas vezes nós perdemos a visão e começamos a colocar como prioridade coisas que não são prioritárias. Começamos a colocar como prioridade para a igreja coisas que são supérfluas, que podem ser deixadas de lado e que muitas vezes achamos que não. E Abacuque, ele chama a atenção aqui para a resposta de Deus, e ele ora nesse capítulo 3, e na sua oração contém o pedido de que ele avive a obra do Senhor no decorrer dos anos. No verso 2 está escrito isso, e ele pede também que o Senhor torne a obra dele conhecida, e que o Senhor se lembre da sua misericórdia no dia da ira. Amados, quero chamar a atenção sobre 3 pontos. O primeiro deles é sobre a soberania e sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo que existe em todo o universo. O universo, ele é regido pela soberania de Deus. E nós, igreja, também devemos ser regidos, guiados pela soberania de Deus. O mundo, a terra, todas as coisas se esquecem que Deus é soberano. Mas nós não podemos nos esquecer disso. E de vez em quando algumas coisas acontecem no mundo para que o homem perceba que ele não é nada, para que o homem perceba que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele não abriu mão disso, como muitos dizem em dias atuais. Ele continua sendo onipotente, onisciente e onipresente. E como igreja do Senhor, nós precisamos nos firmar nesta convicção
de que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, de que ele é soberano. Gosto do texto quando enfatiza que ele para e faz tremer a terra. Só Deus tem poder para isso. Só Deus tem autoridade para isso. Não importa os meios que ele venha a usar, se é através de um vírus, se é através de uma guerra, se é através de uma bomba, se é através de qualquer outra coisa. Não estou dizendo que Deus usa de métodos ruins. Eu estou dizendo que ele aproveita muitas vezes das circunstâncias que o próprio homem mergulha para fazer com que o homem perceba que ele não é nada e que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. E quando o texto nos diz que ele para e faz tremer a terra, que ele olha e sacode as nações, nós achamos muito propício esse texto e entendemos que Deus tem sacudido as nações com um único objetivo, o objetivo com que o homem entenda que Deus é Deus e que é o Criador de todas as coisas. Então, meu amado, jamais se esqueça disso. Igreja do Senhor, não se esqueça disso. Não se esqueça da soberania de Deus. Soberania de Deus nos teus afazeres, nas tuas programações. Soberania de Deus naquilo que é primordial, naquilo que é importante, naquilo que verdadeiramente causa impacto na humanidade. Deus tem a sua prioridade. Busque isso no Senhor, porque as outras coisas são banais e são passageiras nesta terra. A segunda coisa que quero falar são a respeito dos caminhos do Senhor. Só o caminho do Senhor, ou só os caminhos do Senhor são eternos. No final desse versículo 6 ele diz: os caminhos de Deus são eternos. Muitas vezes nós achamos que os nossos caminhos são eternos. Muitas vezes nós achamos que os nossos caminhos é que devem ter toda a atenção e prioridade. Mas os nossos caminhos e aquilo que nós queremos ficam nessa terra. Acabam aqui. Mas os caminhos do Senhor são eternos. Então, meu amado, eu quero te chamar a atenção para que você pare e pense um pouco a respeito dos caminhos que você tem optado, que você tem escolhido, que você tem seguido. Os caminhos que você tem trilhado nesta terra. A importância que você tem dado aos caminhos do Senhor e a importância que você tem dado aos seus caminhos e aos caminhos desta humanidade. Os caminhos da humanidade e os seus caminhos são limitados. Vai encontrar um fim. Vai encontrar um momento em que chegará a um beco sem saída. Vai chegar ao fim de uma estrada. Mas os caminhos do Senhor, eles são eternos. Eles não estão limitados ao tempo. Eles não estão limitados aos momentos desta terra, às circunstâncias deste mundo. Eles não estão limitados a esta era, ao tempo do homem, ao Cronos. Porque os caminhos do Senhor são eternos. E nós devemos nos preocupar muito mais com os caminhos do Senhor para cada um de nós. A igreja do Senhor, ela deve se preocupar com o caminho do Senhor e não com o caminho do mundo. Porque o caminho do Senhor é que leva à eternidade. E a igreja do Senhor, além de trilhar por estes caminhos, deve anunciar estes caminhos, deve anunciar os caminhos eternos, que levam o homem ao arrependimento e à eternidade. Logo no início da igreja, quando a igreja era chamada de igreja primitiva, uma das formas com que chamavam os crentes era exatamente os do caminho. E no meio de tantas confusões e de tantos caminhos, a igreja tem deixado os caminhos do Senhor, que são eternos, e se apegado e trilhado por caminhos desta terra, por caminhos humanos. São muitos caminhos que se apresentam, mas somente o caminho do Senhor é eterno. E nós só podemos encontrá-lo através da palavra de Deus,
através de uma vida de santidade, de busca daquele que verdadeiramente nos sustenta. Uma terceira coisa que quero compartilhar com os amados é a confiança no Deus soberano. Pelo fato dele ser o único que tem autoridade de fazer tremer a terra e de fazer parar a terra, de fazer com que as nações sejam sacudidas por ele. Eu queria que você lesse comigo no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, quando diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, diz o profeta Abacuque, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que quero chamar a atenção nesse último ponto é o fato de termos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Nada neste mundo nos traz esperança. Nada neste mundo nos traz confiança. Tudo aquilo que o homem deposita sua confiança é jogado por terra diante de Deus. Tudo aquilo que o homem deposita a sua esperança acaba, assim como a vida acaba diante de um pequeno vírus. E traz então pânico, desconforto, insegurança. E o profeta Abacuque, ele afirma no final do seu livro que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele diz que todavia ele se alegra no Senhor. Ele exulta no Deus da sua salvação. E este momento, igreja, é o momento de desfrutarmos destas palavras do profeta Abacuque, de entendermos que a nossa maior herança não está nesta terra, que não são as circunstâncias desta terra e desse momento que temos vivido que vão fazer com que haja alegria nos nossos corações ou esperança na nossa vida. Mas assim como o profeta, possamos expressar que ainda que venhamos a passar por momentos difíceis, por lutas e por dificuldades, ainda assim, o nosso coração se alegrará no Deus da nossa vida, no Senhor da nossa vida, naquele que nos sustenta, naquele da qual a nossa alma pode exultar, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então, amados, por pior que sejam os dias, por mais dificultoso que seja o caminho que tenhamos que seguir, não se esqueça que a nossa maior garantia está nos braços daquele que é soberano sobre todas as coisas. Descanse no Senhor. Não deixe o pânico, o medo, a tristeza, a angústia deste mundo tomar conta de você. Mas, assim como o profeta Jeremias, peça ao Senhor para trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a única coisa que nos dá esperança neste momento é a convicção e a certeza de que servimos a um Deus vivo, de que não dependemos das circunstâncias desta terra. E ainda que falte tudo isso que o profeta colocou aqui, que ainda não é o momento que estamos passando, mas que venhamos a passar por isso, ainda que as coisas venham piorar, ainda que falte alimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não venha, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, se alegre no Senhor, porque o Senhor é o teu Deus, é Ele que te sustenta, Ele é a tua esperança. Que Deus possa nos abençoar e derramar da sua graça sobre nós. E eu quero orar com você,
pedindo ao Senhor que firme nos nossos corações essas 3 convicções. A convicção de que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. A convicção de que só os caminhos do Senhor são eternos. E a convicção e a certeza de que no Senhor está o nosso sustento em todo o tempo. Oremos ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade. Eu quero pedir, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Esteja sobre a Tua igreja, esteja sobre a vida de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, criança, jovem, nesses dias difíceis que temos vivido. Mas que seja um tempo em que cada ser humano venha despertar e que cada um entenda que Tu és soberano, que Tu és o Criador. Que os homens parem de zombar de Ti, que os homens parem de achar que são donos de todas as coisas e entendam que em Tuas mãos está todo o firmamento, que em Tuas mãos está tudo que há nesta terra e fora dela. Senhor, continue sustentando a Tua igreja nesses dias, que a falta de comunhão no templo não venha esfriar o Teu povo, mas que sejam aquecidos pelo poder do Teu Espírito, pela leitura da palavra e pela oração. Que a Tua igreja, Senhor, seja avivada por Ti e que a Tua obra se perpetue no decorrer do tempo, porque em Tuas mãos está todas as coisas. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, coloca da Tua paz em cada um de nós e faça com que a Tua igreja se volte cada vez mais para Ti. Nos abençoe. Abençoe aqueles que estão na linha de frente lidando com este vírus, aqueles que trabalham na área de saúde, aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos por ele. Ó Deus, que Tu sustente cada um e que a Tua boa mão os guarde de todas as coisas. Pai, precisamos de Ti, confiamos em Ti e a nossa esperança está firmada em Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da Sua graça. Amados, que a boa mão do Senhor esteja conosco e continue nos abençoando. Estaremos, através deste canal, informando os irmãos, abençoando a vida dos irmãos, orando pelos irmãos e, acima de tudo, levando ao coração de cada um a certeza e a convicção de que Deus é soberano. Que Deus lhes abençoe, que Deus derrame sobre vós a sua graça, a sua bênção e que derrame a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos a participação de cada um e que verdadeiramente Deus fale ao coração de cada um, em nome de Jesus.